Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Meu nome é Daniel Arraes, eu faço parte do Comitê de Qualidade de Conteúdo, de Inovação e Tecnologia do Instituto aqui do Espírito Santo. Hoje nós temos como tema Financiando o Futuro. Onde estão os recursos para a inovação? Nós temos hoje o presidente da FAPES, o senhor Dênio Rebelo, e a senhora Ivone Pontes, que é gerente de participação e investimentos do Bandes. E aqui ao meu lado, colaborando com esse bate-papo, o advogado Luiz Felipe, que é especializado em startups. Bom, então, para que a gente possa levar esse conteúdo para vocês, eu vou passar a palavra para os nossos convidados e vou fazer uma pequena provocação para cada um deles. Professor Dênio, por favor, quem é a FAPES? FAPES é um extraordinário instrumento de fomento para a ciência, tecnologia e inovação. E eu falo que é extraordinário porque a FAPES do Espírito Santo tem condições que são extraordinárias em relação ao resto do Brasil. Comparando, somente São Paulo tem as mesmas condições que a gente. Isto é, ter um fundo financeiro, e aí isso, portanto, nos tira o aperto orçamentário de fechar o ano todas as vezes, como tem que fazer com o serviço público. E, além disso, tem recurso que é garantido por lei. Então, toda mês pinga o recurso lá, nesse fundo. Isso para a ciência, tecnologia e inovação é extraordinário, porque a gente sabe que se faz ciência, tecnologia e inovação a longo prazo e sem a garantia de que isso vai acontecer fica muito, muito complicado, e eu vejo meus companheiros de FAP com muitas dificuldades, porque vão depender sempre de ter um governo que entenda, que coloca o recurso, que não retire recurso, assim por diante. Então, ela é esse instrumento. Claro que com suas limitações por ser uma instituição pública, então tem que seguir as regras públicas, mas consegue trabalhar com muita eficiência e muita eficácia no fomento para a ciência, tecnologia e inovação. Bom, para aqueles que não conhecem esse termo FAPES, FAPES é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo. E agora, Ivone, e o Bandes? O que o Bandes tem a ver com inovação, Todo mundo acostumado com o Bandes só de emprestar dinheiro, Como é que o Bandes entra nesse recurso aí? O Bandes é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e o desenvolvimento está no seu nome, O nosso foco é desenvolver o Estado do Espírito Santo. E não tem como falar em desenvolvimento sem um apoio à inovação. E o Bandes atua há esses anos todos incentivando a inovação de alguma forma. O banco é uma instituição de 56 anos e desde sempre incentiva os empreendedores aqui do Estado do Espírito Santo, como você bem disse, por meio do crédito. Voltando então para a FAPES agora, professor, explica um pouquinho a respeito das opções que a FAPES disponibiliza para a inovação, que é o FUCITEC. Sim, o FUCITEC ele é o operador, digamos assim, é o caminho por onde a gente opera os recursos. O FUCITEC, na verdade, ele é um fundo financeiro que a FAPES executa. A gestão financeira é feita pelo Bandes, e os nossos pagamentos normalmente pelo Banesp, não necessariamente. E ele é a grande base para o nosso funcionamento. Lógico que só o fundo não adianta nada se você não tem uma estrutura de pessoal muito bem qualificada. E a FAPES tem também uma estrutura de pessoal muito bem qualificada. E esse fundo ele é um barramento que permite você acoplar diferentes projetos, diferentes programas com independência de cada um. Então você tem os recursos separados dentro de cada conta específica e onde é possível fazer uma parceria internacional, uma parceria com uma empresa, parceria com o próprio Estado, ou utilizar os recursos que caem mensalmente na nossa conta para as nossas ações. Então ele é um instrumento muito importante
importante. E a gente entrou muito mais recentemente na inovação, né? Nós entramos há um tempo atrás, a FAPES, né, entrou um tempo atrás, mas no início desse governo, né, o governador, eu conversei com ele, e ele, porque ele dá muito valor e muita importância à inovação, ele concordou que a gente devia criar uma diretoria de inovação específica para tomar conta desse tema, e não fazer como as outras que têm uma diretoria técnico-científica que toma conta da ciência e tecnologia e também da inovação. Então a gente fez uma separação, e ela vem junto também com a criação do MCI, né, que traz um recurso extra para nós, que é específico de inovação. Então, tudo isso somado, a gente entra muito forte na inovação, com editais próprios, com editais em parceria com a MCI, né, de os mais diversos teores, desde um edital que, como uma parceria com o governo federal, tipo Centelha, que é a boca do funil, né, que você começa com ideias, e vai até o CIDES ou o Tecnova, que a gente pode falar depois mais especificamente, né, que são editais já para empresas constituídas, né, para fazer inovação. A FAPES normalmente trabalha, até hoje pelo menos, com recurso a fundo perdido, isto é, a gente não é empréstimo, né? Então nós e o banco são complementares, né? A gente trabalha com a parte de que é um fundo público, né, que a gente aloca dinheiro em empresas sem pegar esse dinheiro de volta, né? Enquanto que o Bandes vai mais na parte de empréstimo, já para empresas um pouco mais à frente, já constituídas, já rodando, né? Perfeito, professor. É interessante essa fala sua, onde a FAPES e o Bandes, né, um complementa o outro. Mas o próprio Bandes, né, como a Ivone colocou, né, ele tem a participação dos fundos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Ivone, sobre esses fundos, quais são esses fundos, né? E o que o Bandes já conseguiu investir aqui em Terras Capixabas? Bom, como eu disse anteriormente, são 6 fundos de investimento e participação que o banco aportou recursos nele até hoje. Todos esses fundos, eles têm o compromisso de investir aqui no estado do Espírito Santo, então a gente aporta recursos nele e ele tem que ter esse compromisso. Eu falo isso por quê? Porque a gente está falando de fundos de investimento em participação, inicialmente, que o banco entrou, que são de âmbito nacional. Eles investem em empresas do país inteiro. E quando o Bandes aporta recurso nesse fundo, ele tem o compromisso de, no mínimo, o recurso aportado pelo banco seja investido em empresas aqui no estado do Espírito Santo. Então, isso iniciou lá em 2017 com o banco aportando R$10 milhões no Criatec 3, que é um fundo de investimento em participação estruturado pelo BNDES, por exemplo, né? Posteriormente, entrou na carteira o Primatec, o Cid Forsyce, o VC4 e o Anjo. Então, são todos fundos que o Bandes participa com uma quantidade de recursos para que seja aportados aqui no estado do Espírito Santo. Então, a gente já atua nesse formato há muito tempo. E com base nessa expertise, o banco propôs a estruturação do FIP-FUNSISUM, que é um fundo do Fundo Soberano que é um FIP, né, do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, voltado, exclusivo do Estado do Espírito Santo, para aportar empresas aqui no Estado ou que venham a se instalar aqui no Estado do Espírito Santo. Então, a gente está falando de 5 FIPs anteriores, em que o banco tinha um compromisso de aportar 40 milhões e o FUNSISUM vem com uma proposta de aportar mais 250 milhões. Então, nós temos 290 milhões de reais para serem investidos aqui no Estado do Espírito Santo. Grande parte desse recurso, uma boa parte desse recurso já foi investido aqui no Estado. Esses FIPs anteriores já estão no estágio mais maduro de investimento. Um FIP, né, que é um condomínio de cotistas, onde várias empresas ou empresários ou entidades aportam recursos nesses fundos para que eles invistam em empresas inovadoras, esses FIPs, essas empresas já foram aportadas em sua grande parte, porque o FIP ele tem um prazo longo de maturação. A gente está falando que muitos deles já estão maduros, que é 5 anos para investir e 5 anos para desinvestir
investir esse recurso. Então, no caso do Criatec 3 e do Primatec, por exemplo, eles já estão em período de desinvestimento. Os investimentos já foram feitos em âmbito nacional e também aqui no Estado do Espírito Santo, e eles já não aportam em recursos em novas empresas, só naquelas que já estão na carteira. Então, a gente já tem empresas investidas aqui, tá? E os demais fundos ainda captam empresas para novos investimentos. Então, considerando todos esses FIPs, mais o FUNSISUM, a gente tem cerca de 27 empresas já apoiadas aqui no Estado do Espírito Santo de forma direta com aporte de recursos. A gente pode falar um pouquinho mais detalhadamente do FUNSISUM, que é onde a gente tem a maior parte de recursos e é o fundo que completou um ano de idade agora. Né? Nesse um ano, a gente está falando de 17 investimentos efetivados aqui no Estado do Espírito Santo em empresas que ou são daqui ou vieram aqui para o Estado do Espírito Santo. Mas a gente fala de um incentivo muito maior por meio do FUNSISUM, porque o FUNSISUM ele tem a possibilidade de não só investir por meio de equity, como também investir nas empresas acelerando uma ideia, que é essa atuação que a FAPES tão bem tem feito. No caso do FUNSISUM, por ele entender que o Estado do Espírito Santo, nessa estruturação, não era um Estado tão maduro assim, esse ecossistema, em termos de inovação, de tecnologia, ele vem com uma proposta mais abrangente. A gente está falando de acelerar empresas sem contrapartida, por meio de mentorias, de cursos, de treinamento, para que uma determinada ideia possa se transformar num negócio rentável. A gente está falando de acelerar empresas incipientes com recursos em média de R$500 mil, e a gente está falando de investir diretamente em empresas maiores, mais estruturadas, com cheques, né, com montantes de até 20, 25 milhões de reais por empresa. Então, nesse um ano de FUNSISUM, foram aceleradas 77 ideias que podem se transformar em negócios e foram investidas com equity, né, com participação do fundo em outras 17 empresas. Legal, pessoal. Tenho tido oportunidade de ouvir por todo o Brasil o quanto o Espírito Santo tem sido benchmark, seja pela FAPES, seja pelo próprio FUNSIS, desde a criação do Fundo Soberano e os seus veículos que acabam se originando. E a gente está falando de aonde está o recurso não reembolsável, né? Onde está essa oportunidade. Eu tenho dito isso para as startups a todo momento, olhando a subvenção econômica numa perspectiva de desenvolvimento para sempre, amém? Então, quando acessar, o como acessar. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, agora está numa perspectiva de pitch reversa, como é que uma startup consegue acessar o recurso de cada um, que são momentos diferentes, para perspectivas diferentes, e o que vocês trazem de benefício para elas? Muito bem. Normalmente, por ser um recurso que é público, nós fazemos chamadas, né, que a gente chama de edital, né? São chamadas públicas que têm um prazo. Nós temos, por exemplo, uma aberta agora que é muito interessante, que não é diretamente de inovação, mas envolve um processo de inovação e de empreendedorismo, que é a extensão tecnológica, né, que as instituições, as ECTs, vão buscar resolver problemas reais de parceiros no mercado, né? Então, esse é um edital que está aberto, vai até dia 8 de julho, né? 8 de agosto, né, professor? 8 de agosto, né, professor? 8 de agosto. Julho já foi há muito tempo. 8 de agosto. E a gente tem uma série de outros, como, por exemplo, o Centelha, que é periódico, né? Ele tem uma vez por ano. O CIDES, que é periódico, tem uma vez por ano. O Centelha é mais inicial, até 60 mil de financiamento, mentorias e etc., né? Que basta ter uma ideia para escrever a ideia, várias etapas, vai sendo filtrada até chegar num conjunto de 50, 60 ideias que vão ser transformadas em empresa. Temos o CID, que a gente começou com
batch de 30 empresas, né? Acabou de acabar o primeiro, a gente deve abrir um edital até o final do ano para fazer isso o ano que vem outra vez, talvez um pouco mais ousado, talvez interiorizando também, não só em Vitória, ainda estamos negociando isso. Nós teremos agora, no segundo semestre, também o Tecnova 3. O Tecnova 3 serve tanto para startup quanto para empresas já maduras. Ele dá um cheque um pouco mais gordinho, né? O CIDS dá um cheque de 100 mil, o Tecnova pode chegar a 400, né? Então já é um cheque mais gordinho, que é para fazer inovação em empresas. Essa é a ideia dele. A gente lançou, há um tempo atrás, já fechou e está andando, clusters de inovação, onde startups poderiam ir em regiões que formam um determinado cluster de empresas do mesmo assunto e resolver um problema para todas elas ao mesmo tempo. Isso foi agora recentemente. E ainda está no forno para sair ainda parcerias de startups. Então a gente vai criar um edital específico para que possa haver parceria entre duas capixabas, entre uma capixaba e uma brasileira, ou entre uma capixaba e uma internacional, né? Então esse também vai ser um que vai sair daqui um pouquinho, né? Que a gente entende que é muito necessário. A gente percebeu isso no dia a dia, né? Percebeu quantas, né, ligações acontecem por complementaridade entre as startups, então a gente já está criando também um edital para isso. Então, elas são contínuas, eu não posso te adiantar um calendário exatamente, mas é muito simples, é só entrar lá no site da FAPES e acompanhar, né, se ligar no Facebook da FAPES ou qualquer coisa assim, e você ficar sabendo de todas as oportunidades. Muito bom. A FAPES fica aí disponível para manter ali, impulsionar o empreendedorismo, promover, em alguns casos, o Science to Business, né? Desenvolver negócios aí a partir da academia. E o FUNCES, eu acho que já estava em um batch aberto agora. O que vocês têm buscado? Qual o perfil de empreendedores e quais são, o que vocês conseguem ali alavancar o negócio, além da parte financeira e o que mais? Então, o FUNCES 1, ele está sempre aberto também para receber propostas aí dos empreendedores capixabas ou que queiram vir aqui para o estado. A gente direciona sempre para o site, né, do Bandes, www.bandes.com.br. Tem lá todas as informações dos fundos que a gente aporta recursos. E o FUNCES 1, ele é multi-estratégia, né? Então, ele olha vários setores, diversos segmentos. O objetivo, obviamente, é investir em empresas com grande possibilidade de crescimento, que tenham grande possibilidade de escalar os seus negócios. É isso que um fundo de investimento de participação, ele busca. Ele busca empresas que tenham esse potencial, que se enxerga esse potencial em que o fundo pode impulsionar o seu crescimento de forma rápida. Porque, como o Daniel bem disse, né, o nosso recurso, ele tem que voltar. Ele tem que voltar para o FIP e vai voltar, no caso do FUNCES 1, para o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Acho que é bom contextualizar aqui a questão do Fundo Soberano, que o Fundo Soberano é uma iniciativa do Estado do Espírito Santo, do Governo do Espírito Santo, em que ele é formado por royalties do petróleo e participação especial, que vai para esse fundo, que é o Fundo Soberano. Ele foi criado lá em 2019 por meio de uma lei pelo governador Renato Casagrande, e ele hoje tem cerca de 1,3 bi de reais, e o objetivo desse fundo, na verdade, são dois. É tanto de servir de poupança intergeracional, que é o que a maioria dos fundos soberanos que tem no Brasil ou fora fazem, como também de desenvolver o Estado do Espírito Santo. E o Bandes é o agente de desenvolvimento do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. E é com essa atribuição que nós estruturamos produtos para a economia capixaba para desenvolver o Estado do Espírito Santo. Então, o FIP FUNCES 1 é o primeiro produto voltado para isso. E como o Dênio também realçou bem aqui, o governador ele tem esse foco na inovação do Estado, que é a inovação que desenvolve. Então, já veio para a gente também com essa diretriz do primeiro produto do Fundo Soberano, que é quando o Fundo Soberano, de fato, ele vai atuar de forma mais ativa
para desenvolver o Estado do Espírito Santo é por meio desse produto, o FIP FUNSISUM, voltado para a inovação, para incentivar as startups aqui do Estado. E aí, como você bem lembrou a questão da atuação do FIP FUNSISUM, ele é multiestratégia, a gente pode pegar diferentes setores de atuação aqui no Estado, justamente porque a gente quer desenvolver o Estado do Espírito Santo. Então, são diferentes setores. Até agora, até o momento, com um ano de fundo, mais de 2.700 empresas se candidataram a esses recursos. E nós já repassamos para o FIP FUNSISUM, né, que o Bandes, que é responsável por essa atuação, cerca de 36 milhões de reais, sendo 33,4 milhões já aportados ou já comprometidos em investimentos aqui no Estado do Espírito Santo. Isso com um ano de fundo. A gente tem aí outros 9 anos pela frente, sendo os próximos 4 mais ativos de investimento em empresas. E, posteriormente, em follow-ons em empresas que tenham um bom desempenho, né? As empresas que tiverem um desempenho melhor podem receber novos aportes de recursos. Posso fazer uma pergunta? Então, esses 33 milhões foram para 17 empresas. Isso. Só para a gente fazer uma conta, né? Sim, ao longo do tempo isso vai se multiplicando, e como essa ambiência, né, de investimento, desinvestimento, a gente cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento e fomento, e impulsionar e alavancar negócios aqui no Estado do Espírito Santo. Exato, e eu queria enfatizar que é justamente isso. O banco, com uma iniciativa, outras iniciativas, ele soma e incentiva outras iniciativas, né? Tanto o Bandes, quanto a FAPES, quanto outras iniciativas aí de fomento. Uma coisa ou incentiva e, além de incentivar, soma-se a outras coisas que vêm acontecendo e a gente desenvolve o nosso ecossistema. É reloginho, né? Cada um no seu ponto ali, empurrando ali para fazer gerar. O interessante, quando nós vamos para os outros estados, principalmente do estado do Sul, né, de São Paulo, Santa Catarina, e quando a gente chega e fala que é do Espírito Santo agora, a gente é visto com outros olhos. Então, o FUNSIS realmente é uma coisa diferenciada, né? Vários estados estão pedindo para a gente explicar o que é o FUNSIS, então os agentes do governo têm ido aos outros estados explicar como é que foi feito o FUNSIS, e a FAPES tem se destacado, né, professor, em relação a recursos que estão vindo para dentro do estado, né? A gente recebeu dentro que, por exemplo, no caso da FINEP, né? Nós somos o segundo estado em montante, né? O Tecnova 3. O Tecnova 3. Os resultados que a FAPES tem apresentado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, os resultados. Claro, né? Será um prazer. A gente, inclusive, mudou a estratégia de avaliação, né, dos nossos resultados. Porque, enquanto uma agência de fomento de ciência e tecnologia, normalmente o que você avalia são os resultados científicos do processo. Quantos alunos foram formados, quantos papers foram publicados, né? Claro que isso é importante também, faz parte do desenvolvimento da ciência. Mas a gente está olhando, tentando fazer avaliação com outros indicadores. Então, a gente tem procurado ir na empresa que foi aportada e perguntar quantos empregados você aumentou, qual é o seu faturamento, cresceu, e assim por diante. A gente fez isso no Centelha, no Tecnova, e vai fazer em todos os editais de inovação. Isso vai sair tudo publicado para a gente ver e mostrar que existe uma efetividade no que eles estão fazendo. Não é simplesmente pegar o recurso e falar, bom, vou te dar o dinheiro e, se for possível, você cresça. Não, a gente está indo atrás de que ele realmente vire, como as pessoas gostam de dizer, principalmente em inovação, vire nota fiscal, né? Ou seja, vire de verdade emprego e renda aqui no Estado do Espírito Santo. Então, é muito bom a gente ver esses resultados. E não é à toa que o Tecnova a gente recebeu mais recursos, porque a FINEP viu os resultados, a gente mandou a avaliação para eles do Tecnova 1, eles ficaram maravilhados, e por isso, quando a gente concorre numa condição muito boa, porque é muito efetivo no que está fazendo, né? Então, obviamente que com editais novos a gente está tateando outros formatos de fazer esse aporte, né, de subvenção. Mas, e é preciso fazer isso, não pode ficar repetindo sempre as mesmas coisas, né? Mas, assim, o importante é que o Estado está tentando construir
todo o ciclo, né, de um nascimento de uma startup, desde a ideia até, né, a aceleração, scale-up lá no final, e a gente botar todas as partes onde precisa de recurso, onde precisa de recurso público, onde precisa de recurso privado, e esses recursos privados começam a chegar no Estado, porque eles começam a enxergar que aqui tem um ecossistema que vale a pena ter um conjunto de investimentos. A gente percebe que isso vai acontecendo e isso vai estruturando esse caminho que as startups percorrem. Por outro lado, o Espírito Santo é um estado organizado, que tem recursos, que tem um governador com a cabeça que tem o nosso, criou também um instrumento público, né? É um instrumento privado, mas com recurso público, que foi o FUNSE, que está mais na frente no processo. Então, nós temos no início recurso público e lá na frente recurso público sendo investido de forma diferente, né? Num caso e no outro. Alguns anos atrás, a gente falava do Espírito Santo, a gente tinha somente incubadora, a gente passou a ter aceleradoras e agora a gente está tendo recurso para fazer isso, né? Que é o tripé para que a inovação aconteça. Agora, não vamos falar só de startups, né? Vamos falar das empresas que estão no mercado já há mais tempo, né? Eu posso dar como exemplo uma das empresas que eu participo. Nós somos apoiados pela FINEP, né? Nós recebemos um aporte da FINEP e participamos de 2 editais da FAPES. Então, a gente recebeu o recurso dos 2 aqui, né? E tem uma coisa muito importante nessa questão de aporte, né, ou de aplicação de recursos públicos. É a famosa prestação de conta. Ivone, explora um pouquinho essa questão da prestação de contas aí, que é o grande medo, né, tanto na parte do financiamento, né, como na parte dos recursos não reembolsáveis, né? Vamos chamar, esse é o termo certo hoje, não? Bom, enquanto recurso público, a gente tem que sempre tomar muito cuidado na sua aplicação, né? E cuidar bem, né, com zelo para que esse recurso retorne. Então, aí no caso, eu acho que caberia muito mais a questão do crédito. Você citou FINEP, o Bandes é o único repassador FINEP aqui no estado, e a gente tem crescido bastante também como incentivo por meio do crédito, por meio da FINEP. Só esse ano a gente já liberou mais de 25 milhões de reais para empresas aqui do estado do Espírito Santo por meio da FINEP. A gente tem crescido no ranking lá também da FINEP como um dos principais repassadores, e o objetivo é chegar a perto de 80, 90 milhões de reais nesse ano. É um crescimento expressivo de recursos aí, que não é só para startups, no caso, né, mas é para empresas que têm algum projeto de inovação que se enquadra no critério FINEP. E são condições muito favoráveis. Agora, a gente está falando de financiamento. Não é um empréstimo, a gente está falando de financiamento. Então, requer um projeto específico. A gente tem que olhar se aquele projeto que foi colocado, se ele realmente está sendo estruturado por aquela empresa. O nosso objetivo é desenvolver o Estado do Espírito Santo. Então, a gente financia projetos para que o Espírito Santo se desenvolva. Então, requer, sim, tanto que esse projeto tenha um objetivo muito claro, traga informações que possam ser avaliadas, analisadas pelo banco e, posteriormente, acompanhadas a sua execução. Então, é esse o cuidado que a gente tem. E no caso do recurso do FIP, é a mesma coisa, né? A gente tem que olhar com muito cuidado as empresas que estão sendo investidas. No caso do FIP FUNSIS-1, a seleção das empresas, conforme foi desenhado o FIP FUNSIS-1, ela é exclusivamente técnica, e técnica feita pelo gestor que foi selecionado pelo banco. Então, o banco também teve um edital de chamada pública para selecionar um gestor e uma proposta para investir esses 250 milhões de reais aqui no estado do Espírito Santo. Então, foi feita uma seleção e muitas empresas, muitas gestoras, as maiores do país, participaram e uma foi selecionada. E um dos critérios para aplicar esse recurso é dele ser realmente isento de qualquer diretriz que não seja técnica. E por isso que ele é feito exclusivamente por esse gestor que é qualificado para tal, tem expertise para tal. Então, o Bandes faz o acompanhamento desse trabalho e acompanha se todas essas métricas estão sendo cumpridas. Dênio,
E lá na FAPES, como é que é essa prestação de conta? Pois é, na FAPES também já foi muito pior. Já foi muito pior. Quem acompanha sabe que a gente ainda tem um nível de burocracia que talvez pudesse ser menor, mas a gente já evoluiu muito, já começamos a trabalhar com avaliação técnica muito mais do que com avaliação financeira e de todos os detalhes, né? Mas como ela disse, recurso público não tem jeito, nós também somos auditados pelo TCU, pelo TCE, no caso, no Estado, então a gente tem que tomar todas as medidas necessárias. Mas agora, do ponto de vista da gestão da FAPES, a gente tem procurado realmente, como eu disse na minha fala anterior, olhar os resultados concretos daquele projeto que foi apresentado. Quando você pega um empréstimo no banco, aquele antigo empréstimo, o cara só quer saber da sua saúde financeira. No caso de um financiamento, não. Eu quero saber da sua saúde financeira, mas tem que saber também daquilo que você se propõe a realizar, né? No caso da FAPES, eu nem vou olhar a sua saúde financeira, né? Eu vou olhar efetivamente o projeto que você está apresentando e se você está regular em relação ao Estado. Basta isso, eu não vou olhar a sua saúde financeira, diferente do FIP e do BANDES, que vão olhar a sua saúde financeira. Então, você vê que são situações diferentes para nós, o projeto é muito importante e a equipe que vai realizar esse projeto é muito importante. Então, isso é analisado com muito cuidado e depois vai ser cobrado todas aquelas metas que estão colocadas lá naquele plano. Então, a gente faz o trabalho de acompanhamento dos relatórios, faz um acompanhamento, se ele é multianual, em etapas também, né? Para que a gente saiba, só aporta a segunda parte do recurso, por exemplo, se a primeira foi cumprida, né? Tem diversas formas de acompanhamento, normalmente são feitos por especialistas que a gente convida da nossa base de especialistas para fazer uma avaliação do que está acontecendo. Ou seja, tem que acompanhar se realmente ele está entregando aquilo que ele prometeu que é entregar. Exatamente. Ótimo. Quais seriam as implicações se esse tomador, né, ou esse captador, ele não consegue fazer essas entregas? O que acontece com ele? São diferentes as duas situações aqui, né? Nós já tivemos alguns casos, inclusive no Tecnova, que o dinheiro foi gasto de forma errada, ou seja, completamente fora do escopo do projeto, e o que acontece é que o cara vai ter que devolver o recurso, ele é inscrito na dívida ativa, né, e tem que devolver o recurso. Se ele não devolve, ele vai ficar como devedor do Estado, dependendo do montante, a PGE vai acioná-lo de outras formas ainda. Isso no caso da FAPES, né? No seu caso, é um pouco diferente, né? Não sei exatamente o que é. Bom, no caso do crédito, obviamente, a gente tem uma política interna de como lidar com cada situação dessa, né? Que pode chegar até a antecipação da dívida, no caso de um projeto não executado, mas vai depender de caso a caso essa situação. E no caso dos FIPs, obviamente que para se investir em uma empresa tem uma série de critérios que tem que ser analisados previamente. Só que nós estamos falando de venture capital, né? Então, é um investimento de risco, em que muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Mas, obviamente, que toda a legislação, toda a parte de transparência, ela sempre tem que estar presente ali, né, para que tudo corra bem e que o recurso realmente seja direcionado da forma mais correta, mais transparente possível, para que ele possa retornar para o Estado, no caso. Porque no final do dia a gente está falando sobre a alavancagem de negócios, né? Ou de inovação, propriamente de negócio, ou da inovação propriamente dita de companhias ou pequenas empresas como as startups. O compromisso mínimo que se espera no caso, subvenção econômica. Compra o projeto que você formou e, sim, achei interessante a perspectiva que você trouxe de estamos experienciando cada chamada, entendendo como está sendo aderente e reformulando cada ponto. Isso acho que é a essência da inovação, né? Então, respirar e viver aquilo que a gente realmente está fomentando e impulsionar, né? Então, acho que é bem legal, bem legal. É bem interessante porque quando você fala, Ivone, sobre o Venture Capital, né, isso é um capítulo à parte.
né? A gente vai ter que fazer um podcast só para falar sobre entradas e saídas. É um jogo diferente. É um jogo diferente, tá? A gente vai ter outra oportunidade para avançar mais. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, onde nós temos o capital semente, né, que a gente começa lá com centelha, avança no CID, né, e depois nós temos o outro lado que já é o aporte maior, né, com o Fundes, o aceleramento que o Fundes faz já é um aceleramento de um valor que a gente considera assim mais do que capital semente e mais do que o investimento anjo. Então, entre esse meio termo, né, esses dois pontos que a gente está trazendo aqui hoje, que é a FAPES e o Bandes, a gente tem um investidor anjo. Então, só para complementar aqui para quem está nos acompanhando hoje, é que o Espírito Santo também agora recebe a Anjos do Brasil exatamente para entrar nesse meio que está acontecendo aqui, né, que é o investimento anjo. São tamanhos de cheques, né, maiores do que o semente e menores do que os fundos estão se propondo. Um investimento anjo individual, ele tem um ticket aí aproximado de R$50 mil. Né? Aí a gente, quando fala de um veículo de investimento anjo, que é o Sidercar Fund, ele é um investimento de 500 mil, 700 mil no máximo, né? Mas o Espírito Santo não tinha isso e agora, a partir do mês de junho, né, mês passado, chegou aqui no Espírito Santo, então vem complementar. Então, caminhando assim para o final do nosso bate-papo, né, eu queria colocar exatamente isso, quer dizer, o Espírito Santo hoje ele possui todos os momentos de investimento para a inovação. Desde do Centelha, que é o início, a ideia. O Centelha, o cara não tem nem empresa formada, ele tem ideia, né? Como aquela empresa madura que já está estruturada no mercado, né? Que aí tem o Inovativa e tem o Funze 01. Então, a gente tem todo esse caminho, né, que nós não tínhamos, isso é muito bom. Tá? Então, a gente, finalizando o nosso bate-papo, professor, o que o senhor entende que dentro do Espírito Santo, com todos esses atores do nosso setor, do nosso ecossistema, a participação da FAPES, como é que ela se comporta dentro desse ambiente no futuro? Bom, assim, se você me pergunta, a nossa trilha de inovação está completa? Eu acho que não está completa, mas ela já caminha para ter, né, todas as partes de alguma forma preenchida, como você colocou. Agora, o Espírito Santo tem uma característica muito própria. Nós somos um estado pequeno com uma população pequena. Então, se a gente fala de escalar, a gente sempre está escalando para o Brasil ou para o mundo. Não adianta querer escalar no Espírito Santo, a menos que você tenha 2 milhões de clientes, né, é o estado todo, senão, ou 4 milhões, né, esse é o nosso estado todo, senão, né, não tem sentido esse escalar. E pensando nisso, assim, o nosso olhar de futuro nesse momento está sendo em partir para a internacionalização. A gente começa a abrir portas e parcerias internacionais com hubs de outros países, como a Alemanha, com a Itália, para fazer trocas com eles mandarem startups para cá, a gente mandar startups para lá. Então, a gente começa a fazer esse tipo de programa porque a internacionalização é um negócio complexo, né? Mas, como os alemães dizem, pois sejam bem-vindos os brasileiros, que eles são muito mais criativos do que nós. Afinal de contas, a nossa falta de planejamento histórica, né, nos leva a ter todo dia que resolver uma coisa inesperada, né? E no caso deles, eles planejam muito, então tem muito menos coisa inesperada, e quando vem uma coisa inesperada tem mais dificuldade de reagir do que a gente. Então, por exemplo, essa complementariedade é muito interessante para um país e para o outro, né? Então, vamos internacionalizar, esse é um passo que a gente vai entrar devagarzinho nele agora. E no Bandes, Simone? Bom, o Bandes continua com a sua atuação de desenvolver o Estado do Espírito Santo
E como agente de desenvolvimento do Fundo Soberano, nós temos muitas possibilidades ainda. Hoje, 60% do recurso do Fundo Soberano ele tem que ser voltado para o desenvolvimento do Estado. Como eu falei, o Fundo Soberano tem cerca de 1,3 bi e o FIP-FUNSIS 1 foi o primeiro produto que o Bundes propôs e estruturou para inovar aqui no Estado do Espírito Santo, para desenvolver as startups. E a gente tem um outro produto que vai iniciar agora, que já está totalmente formatado, que é o FUNSIS Debentures, né? O programa ISD de desenvolvimento, que é voltado para empresas mais estruturadas, para projetos diversos dos setores de indústria, energia, saúde e educação aqui do Estado do Espírito Santo, um incentivo diferente para empresas mais maduras aqui do Estado desenvolver em diferentes projetos que elas tenham, que elas vão se candidatar a esse recurso do Fundo Soberano. Então, são mais 250 milhões de reais, é a segunda tranche para desenvolvimento no Fundo Soberano que já está iniciando. Luiz, tem dinheiro, né, Luiz? E aí, o que você acha que a gente pode fazer com esse monte de dinheiro sobrando aí? Muito bom. Na verdade, se a gente faz uma fotografia, né, de que o quanto o ecossistema e o ambiente de negócios avançou nos últimos 4, 5 anos especificamente, a gente conseguiu ocupar um bom espaço, conseguiu amadurecer muito, conseguiu que o Espírito Santo pudesse se tornar esse bom vetor, ele é o influenciador de outros organismos e se abrindo aí também como para o ambiente internacional. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades para empreender e eles deixaram isso aqui bem claro, né? O tema do nosso bate-papo era Financiando o Futuro, onde estão os recursos. A gente viu aqui que nós temos recursos na FAPES, tem recursos no Bundes. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu agradeço àqueles que estão aqui com a gente, né, acompanhando a gente até agora. Peço a todos que compartilhem e divulguem esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo podcast. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, Banestes, MedSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados. Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.